Paz e alegria, irmãos e irmãs em Cristo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo depende de que hora onde que estão para me assistir, para rezar comigo, para meditar comigo. E convido-vos, irmãos e irmãs em Cristo, a meditarmos Lucas capítulo 8, versículo 19 a 21, que é o evangelho do dia de terça-feira, 23 de setembro de 2025. Naquele tempo vieram ter com Jesus sua mãe e seus irmãos, mas não podiam chegar junto dele por causa da multidão. Então disseram-lhe: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem te ver-te. Mas Jesus respondeu-lhes: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sua mãe e seus irmãos passaram por ali, mas não puderam se aproximar dele por causa da multidão. Paz e alegria, irmãos e irmãs em Cristo. Este evangelho que acabamos de ouvir atentamente nos convida a duas ações poderosas, especialmente para nós, você e eu, que somos chamados a seguir o nosso Mestre Jesus Cristo. Somos nós que somos discípulos de Jesus. E quais são essas duas ações poderosas, as quais o Senhor nos convida hoje? A primeira ação é escutar. Sim, escutar o quê? Escutar a palavra de Deus. E a segunda é colocá-la em prática. Colocar a palavra de Deus que acabamos de ouvir em prática. Paz e alegria. Então, irmãos e irmãs em Cristo, amigos do Evangelho, isso é muito importante. Não posso afirmar que sou discípulo de Jesus se as suas palavras não significam nada para mim. Ao ler esta página do Evangelho, alguns têm uma interpretação errônea do que Jesus quis dizer. Eles veem nesta passagem bíblica que Jesus ignorou sua mãe, que negligenciou a Virgem Maria, e cada um diz o que lhe vem à mente e não o que vem do Espírito Santo. Jesus, que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, não cometeu o pecado. Não, verdadeiro Deus, mas verdadeiro homem, excepto o pecado. Portanto, ele pôs em prática os 10 mandamentos de Deus, seu Pai, incluindo o mandamento que diz assim: honra teu pai e tua mãe. Portanto, se Jesus tivesse desonrado sua mãe, teria pecado e então não seria Deus. Mas ele não pecou. Portanto, não devemos ler esta passagem bíblica como se Jesus tivesse falado mal de sua mãe. Não. Três coisas que podemos lembrar deste evangelho. Primeiro, este evangelho nos ensina e nos mostra que a verdadeira atitude de todo bom discípulo é buscar a face do Senhor, como Maria fez com os primos de Jesus. Pois quando Lucas fala dos irmãos de Jesus, ele está falando aqui dos seus primos. Vemos que a Virgem Maria, que deu à luz seu filho, sempre precisa dele. Ela é a mãe de Jesus, sim, mas não deixa de ser discípula de Jesus. Como todo bom discípulo, ela busca o Mestre da vida, ela se aproxima de Jesus. Maria sempre precisava de Jesus, precisou de Jesus e precisa de Jesus em sua vida. Assim, Maria nos ensina o que o próprio Jesus nos disse em João 15:5. Sem eu não podem fazer nada. Sem mim, vocês não podem fazer nada. João 15:5. E o salmista percebeu bem isso, orando desta forma:
Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te busco, a minha alma tem sede de vós, a minha carne anseia por Ti, como terra seca sem água. E ele continua dizendo: contemplei-te no santuário, vi o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida. Serás o louvor dos meus lábios. Salmo 62. Se aquela que é cheia de graça e que deu a luz do Salvador dedica tempo a buscá-lo, e tu e eu, meu irmão, e nós que pecamos de vez em quando, dia após dia, quantas vezes não devemos buscar a face do Senhor para sermos purificados das nossas impurezas e ter paz no coração? Quantas vezes? Em segundo lugar, outro ponto importante que Lucas levanta é que Maria e os primos de Jesus não conseguiram alcançá-lo por causa da multidão. Mas o que significa isso? Na realidade, foi principalmente porque Jesus estava no meio da multidão que foi difícil abordá-lo, que foi difícil se aproximar dele. Entendemos que Maria é quem entrega Jesus à multidão. E a multidão aqui representa o povo de Deus. A multidão representa todas essas pessoas que querem ouvir a palavra de Deus, que querem seguir Jesus Cristo, que querem ver Jesus Cristo, que querem tocar Jesus Cristo. A multidão são essas pessoas que têm sede de Jesus Cristo. Embora nesta multidão tenha alguns que foram só para ouvir sem seguir, mas a maioria eram essas pessoas que precisavam de verdade de Jesus Cristo. Então a multidão representa o mundo inteiro. Ela aceita Maria que o seu filho é para todos. Entrega o seu filho a todos. Não é o meu, único meu, não, só para mim, mas é para todos. É como o pai, uma mãe de um sacerdote, que geralmente o próprio sacerdote fica poucas vezes perto dos seus pais, mas eles, entregando a Deus, sabem que entregaram de vez totalmente à igreja, aos outros, a toda a gente. É isso. Então Maria percebeu isso. Ela aceita que o seu filho é um filho para todos, de acordo com a mensagem do anjo Gabriel que ela recebeu. E desta forma, Maria confirma que Jesus está no centro da igreja. Ele está no meio dos apóstolos. Maria é de fato a rainha dos apóstolos e a mãe da igreja, porque precisamente antes mesmo de os apóstolos partirem para anunciar Jesus ao mundo, Maria já o havia dado, para dizer que devemos sempre ter Jesus no centro das nossas vidas. Jesus deve estar no meio da minha família, no centro do meu lar, dos meus negócios, da vida dos meus filhos. É importante. Da minha vida sacerdotal, religiosa. Jesus deve estar no centro do meu lar, dos meus estudos. Ele quem deve assumir e controlar, tomar o controle dos meus filhos, guiar o comportamento do meu marido, do meu esposo, da minha esposa. Porque às vezes há muitas irmãs que falam que são tristes do comportamento dos seus esposos e vice-versa. Então Jesus deve tomar o controle da nossa vida, guiar os nossos esposos para que eles possam ser verdadeiros bons pais da família e esposos para as suas esposas. É a mesma coisa para as mulheres também. Jesus no centro da nossa vida, para respeitar o esposo, amar e cuidar dos filhos,
que vocês têm pela graça do Senhor, mas não só dos filhos que saíram de vocês, mas de todas as pessoas que vivem na vossa casa. Colocar Jesus no centro nas nossas paróquias, no centro da nossa vida como sacerdote, como irmãos, como irmã. Ele é quem deve assumir o controle de tudo aquilo que nós fazemos. Assim, mostraremos que Ele é o nosso mestre, o nosso pastor, e que nós somos os seus discípulos, os seus alunos e as suas ovelhas. As minhas ovelhas conhecem a mim, entendem a minha voz. É o que Jesus disse. E cada um de nós deve trabalhar para colocar Jesus no centro da sua vida. Ou seja, fazer de Jesus essa é a sua prioridade, a principal prioridade. Deus primeiro, o resto depois. É melhor agradar a Deus do que aos homens. Se há repetidos, se há algumas coisas mal entendidos na minha família, intenções aqui e ali, no meu lugar de trabalho, talvez seja porque não coloquei ainda Jesus no centro da minha vida. Ele pode ainda não ser o número 1 na minha vida. Por isso que todas essas bagunças e problemas acontecem. Quando Jesus não está na nossa vida, nhato abase, naife. Mas quando temos Jesus no nosso barco, tudo dá certo. Apesar das ventanias, apesar das tempestades, apesar das tribulações. Porque Jesus no nosso barco, Jesus na nossa casa, então a casa fica forte, com um alicerce sólido. Muito importante, irmãos e irmãs. Ele deve ser o número 1 na nossa vida, em qualquer coisa que fizemos. Será que se calhar não lhe dou ainda o primeiro lugar para que Ele me ajude como deve ser? E Jesus se torna o centro das nossas vidas através do quê? Da oração, da participação sincera na missa, das vigílias, de orações carismáticas e campanhas de evangelização. É importante, seminários de evangelização. Como na paróquia Nossa Senhora São Tingoso de Aeroporto, na Diocese de Tete, mensalmente há um seminário de evangelização carismático ou uma grande vigília que acontece. São momentos para ficarmos conectados com a fraternidade católica para alegria do Evangelho. É importante não ficar em casa, mostrar que Jesus primeiro e depois o resto segue. Se no lar quero colocar o meu esposo no primeiro lugar, então esse lar não vai ficar sólido. Se quero colocar a minha esposa em primeiro lugar, então esse lar não vai permanecer. Mas em primeiro lugar, para que o meu lar seja forte, Jesus primeiro. E Ele mesmo vai me ajudar a pôr em prática o verdadeiro amor que deve ser entre você e a tua esposa. É importante. Se Jesus não permanece nos meus estudos, em vão todo o sacrifício, as horas, tudo o que estou a estudar. Muitos terminaram, mas não foram nada em nenhum sítio. Se calhar é porque Jesus não ficou, não está, não colocamos Jesus no centro da nossa vida. Se calhar, vamos, irmãos e irmãs, como Maria, colocar Jesus no centro da nossa vida. Participar nas vigílias de orações, participar na missa e na missa ficar atentos às homilias e sobretudo também nessa parte da consagração, muito importante rezar, porque neste momento o seu
e a terra, o céu abre-se para ficar em comunicação, em união forte com a terra. O altar do céu fica em comunhão e em união direta com o altar na terra onde o Padre está a celebrar. E é lá que eu devo estar livre para fazer o meu pedido. A participação da Santa Missa, a adoração, a Eucaristia é importante. Colocar Jesus no centro da minha vida. Jesus nos mostra que seus irmãos e suas irmãs, assim como sua mãe, são aqueles que ouvem a sua palavra e a colocam em prática. Por isso, ele convida a igreja a seguir o exemplo de Maria, que guardou a palavra em seu coração e fez a vontade de Deus. Em Lucas 2,19, a Bíblia diz que Maria guardava todas essas coisas e as meditava em seu coração. A igreja deve se unir em torno ao redor de Jesus Cristo para ouvir, escutar a sua palavra e pôr-la em prática. Que Deus o abençoe, que Deus os guarde, que a palavra de Deus te toque e que Ele te abençoe. Que o sangue de Jesus te purifique enquanto está a escutar este áudio, está a me ver. Que o Espírito Santo possa derramar o sopro da vida sobre você, para recriar em você uma nova vida capaz de acolher a palavra de Deus, de deixá-la transformar, atingir no profundo, na profundidade da tua vida. Porque assim há de descobrir o poder da palavra de Deus na tua vida. Há de descobrir a misericórdia de Deus na sua vida. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então cante comigo. Abençoarei sempre, abençoarei sempre, abençoarei o meu coração, abençoarei do meu coração sempre, abençoarei sempre. Escreve no comentário: abençoarei sempre, abençoarei do meu coração, abençoarei do meu coração sempre. Aleluia, meu Deus é bom, aleluia, meu Deus aleluia, meu Deus é bom, Ele é bom pra mim.